Aleluia. Senhor, que o teu coração e os teus lábios fazerem dignamente o teu santo evangelho. Eu te abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, para anunciar os louvores de Deus, que vos chamou das trevas à sua luz admirável. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz para me seguir, não é digno de mim. Quem encontrar a sua vida, há de perdê-la, e quem perder a sua vida por minha causa, há de encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por ele ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, por ele ser justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der de beber, nem que seja um copo de água fresca, a um destes pequeninos, por ele ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, a primeira palavra que vos quero dirigir é de agradecimento. Em primeiro lugar, a Deus, por Ele me ter escolhido por sua graça e sem merecimento algum da minha parte, para o servir e nele servir os irmãos no ministério diaconal. Em segundo lugar, agradecer ao nosso querido pároco, Padre Jorge, que há 5 anos me convidou e sempre me acompanhou com interesse e carinho e fez com que a minha caminhada e ordenação fossem possíveis. Agradecer pela minha esposa e filhos, que também deram o seu sim, acompanhado, é certo, de dúvidas e incertezas, mas sempre me disseram, avança. Sempre me incentivaram e apoiaram, apesar do tempo que lhes faltei e do afeto que não lhes dei. Por fim, graças por todos vós que me elegestes e me acarinhastes durante o percurso. Obrigado pela vossa presença amiga, mas também por me terdes acompanhado na oração, na celebração da ordenação e aqui hoje, em que quereis agradecer comigo a Deus esta graça. Ser diácono é ser configurado com Cristo servo, que veio para servir e não para ser servido. Ser diácono é acompanhar, guiar e ajudar a crescer na fé e no discipulado missionário, sendo ele próprio um discípulo apaixonado pela pessoa do Mestre, Jesus Cristo, a quem anuncia e leva aos irmãos pelo tríplice munus diaconal, da palavra, da liturgia e da caridade. Ser diácono é, em síntese e de acordo com a visão da nossa paróquia,
estar profundamente unido a Cristo pela oração e adoração e a contemplação, pelo acolhimento e hospitalidade aos irmãos, pelo enraizamento em Cristo, do qual brota a caridade, que se traduz no serviço, na dádiva de si mesmo para o anúncio do reino. A segunda é onde centro agora a minha reflexão, é na palavra de Deus, que hoje nos é dirigida, nas leituras que acabamos de escutar, e que tem a ver precisamente com esta atitude do acolhimento do dom de Deus. A primeira leitura do segundo livro dos Reis mostra-nos que é do acolhimento generoso do dom de Deus, representado no profeta Eliseu, o homem de Deus, que resulta a recompensa para quem mostra a disponibilidade para se unir a Deus e colaborar com Ele na realização do plano de salvação que tem para todos os homens. E é sempre uma recompensa fértil, fecunda e abundante, que causa admiração. No próximo ano terás um filho nos braços, disse Eliseu àquela mulher. No Novo Testamento, o dom de Deus é o próprio Cristo, o Filho de Deus feito homem, e o seu Espírito infinitamente fecundo. E a recompensa é a sua presença constante no meio de nós. Eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. A fecundidade e a abundância como recompensa do acolhimento do dom de Deus na pessoa do próprio Cristo está bem patente no capítulo 4 do Evangelho de São João, no diálogo com a samaritana. Se conhecesses o dom de Deus e aquele que te pede de beber, tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva, que se torna fonte para a vida eterna. Também em São Marcos, no capítulo 10, Deus não deixa de recompensar todos aqueles que com total despojamento de si mesmos com ele colaboram. Porque em Deus, o dar e o dar-se não nos empobrece, antes pelo contrário, transforma-se sempre em fonte de vida e de bênção. Recebereis 100 vezes mais, agora, no tempo presente, e no tempo futuro, a vida eterna. Na segunda leitura, São Paulo reforça que o dom de Deus é a graça da salvação que Ele, pela morte e ressurreição de seu Filho, nos oferece, pela qual nos tornamos vivos para Deus através do batismo. Ora, a vida de Cristo, como nos diz São Paulo, foi vivida no amor, na partilha, no dom total de si mesmo, entrega ao Pai e aos homens. Assim também todo cristão, ao ser batizado, isto é, ao ser enraizado em Cristo e ao acolher a oferta de salvação que Ele faz, renuncia ao egoísmo e ao pecado, a fim de viver numa dinâmica de vida nova, uma vida de dom, de amor, de entrega, de serviço que conduz à ressurreição e à vida definitiva. Porém, essa vida definitiva, essa vida nova, há de tornar-se real e concreta no nosso dia-a-dia e em cada domingo no acolhimento do dom de Deus, que é o próprio Cristo na Eucaristia e que são os nossos irmãos, especialmente os mais pobres, os mais pequenos e os mais frágeis, aqueles que do ponto de vista social e religioso estão mais afastados, mais sós, mais necessitados da nossa ajuda e proximidade. Acolher o outro é acolher Deus em pessoa. Sempre que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizestes. O Evangelho de hoje repete esta mesma mensagem. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E se alguém der de beber, nem que seja um copo de água fresca, a um destes pequeninos, não perderá a sua recompensa. Mas pobres e pequeninos não são apenas os que se encontram em situação de pobreza extrema ou de precariedade económica. São também aqueles que não integram de forma plena a nossa comunidade. Podem ser os que ainda caminham à descoberta de Cristo e se preparam para o compromisso com Ele. Podem ser também os que perderam a fé ou se afastaram da prática religiosa, ou os que, tendo caído em situações de ruptura familiar, económica ou social, se sentem constrangidos e envergonhados em se aproximarem da comunidade cristã,
mas precisam de ajuda e de se sentirem acolhidos, compreendidos e amados. Os jovens que ainda não encontraram ou se afastaram de Cristo e por isso a fé não lhes faz sentido. Os doentes, impossibilitados de se deslocarem. Enfim, estes e tantos outros esperam por nós. Esperam que nos aproximemos deles e os convidemos. Sim, mas este convite terá que funcionar por atração. Como diz o Papa Francisco, isto é, as pessoas ao serem convidadas têm que se sentir atraídas pelo nosso testemunho de vida. Se não dermos testemunho, coerência de vida como cristãos, o convite não vai funcionar. Este testemunho há de ter algumas características que considero fundamentais. Em primeiro lugar, testemunho de Deus. É que a nossa forma de viver não faz sentido, nem explicação, sem a união com Deus, através da oração e da adoração eucarística. Temos que dar testemunho disto. Em segundo lugar, temos que dar testemunho de fraternidade. Que as pessoas possam dizer de nós, como diziam dos primeiros discípulos, vede como eles se amam. Em terceiro lugar, testemunho de acolhimento. Devemos ser capazes de convidar as pessoas como os discípulos de Emaús fizeram àquele seu companheiro de viagem, o próprio Jesus. Fica conosco, Senhor. Depois, o testemunho de autenticidade. A nossa identidade é sermos filhos muito amados de Deus. Temos de viver como tal. Por fim, o testemunho da alegria. O Papa Francisco convida-nos a anunciar o Evangelho na alegria. E a Madre Teresa de Calcutá dizia, com cara triste, não se pode ir aos pobres nem aos doentes. A nossa comunidade tem que ser uma comunidade alegre e de uma alegria deveras contagiante. Devemos celebrar com alegria e conviver com alegria. Acolher e servir na alegria a partir de Cristo, que se fez servo para o anunciarmos pela palavra, pelo testemunho e pela caridade. Eis o nosso lema e a nossa missão. Que o Espírito Santo nos assista continuamente com a sua graça. A Virgem Maria, a Mãe do acolhimento, nos conceda a sua bênção maternal e que Santo Estevão, patrono dos diáconos, nos conserve firmes na fé e atentos na caridade. Amém.